com isso. O autor inspirado, em nenhum outro momento do texto, ele vai dizer, aquilo que foi lá era Samuel. É uma descrição exata do que foi relatado. Então, se o autor falasse, não é Samuel, então eu estou relatando, eu estou adulterando um testemunho. Aí seria uma adulteração. O texto é inspirado. O Espírito Santo não faria esse trabalho? Escreve aí que todo mundo disse que foi Samuel, mas não foi, né? Porque tem, inclusive, acho que em Crônicas, ou Reis, lá um texto que diz que um espírito mentiroso veio para enganar um dos reis, eu não lembro agora o nome. Então, quando nós vamos analisar a Bíblia hebraica, nós precisamos nos desvincular um pouquinho da maneira de narrativa ocidental. Para o Ocidente isso é agradável. O Ocidente precisa detalhar. A narrativa grega, por exemplo, ela é romântica, ela é detalhada. A descrição dos deuses, a guerra de Troia, aquela narrativa enorme que não tem fim. As narrativas que nós estamos acostumados no Ocidente são narrativas que são detalhadas. A narrativa bíblica, ela é muito direta. O hebraico bíblico é uma língua direta, objetiva. O autor, ele tenta o menos possível passar a sua opinião. Em vários relatos, você pegar Gênesis 38, Judá e Tamar, o autor inspirado não põe lá, Judá era maldoso e Tamar era boazinha. Ele simplesmente descreve o que aconteceu. O autor bíblico não faz juízo de valor, ele simplesmente faz a narrativa do fato. E ele deixa que o juízo de valor fique pelo entendimento do leitor. Tá. Então, quando nós analisamos esse tipo de texto, é importante entender que é uma outra cultura. Certo. Quando o texto é mais simples, como eu falei, fica mais fácil identificar. Mas em textos mais complexos, você precisa ter cuidado, porque você pode cometer equívocos ao analisar com uma mente que é diferente daquela cultura e daquele contexto. Na matéria de abertura, a nossa repórter, entrevistou o teólogo e filósofo Donizete Rodrigues, e ela confrontou para saber a opinião dele. E ele deu uma resposta muito inteligente, não focando nem em Samuel, nem no demônio, nem na pitonisa. Ele focou em Saul, mostrando que Saul nunca foi referência de boa para absolutamente nada, Então ela pergunta o que é que ele deveria ter feito em vez de consultar uma médium. Veja a resposta. Saul, ele não é uma pessoa que nós possamos dizer assim, um crente. Ele está inserido até num contexto religioso que é o povo de Israel. Mas a sua posição não é de um crente. Ele tem uma posição de alguém que tem interesses nele próprio, para ele próprio. Tudo voltado para ele. É um egocêntrico, podemos dizer. E o desejo de querer tanto saber sobre o futuro é porque, na verdade, ele tem a intenção de ver o que ele pode fazer num determinado momento de batalha. E ele quer ter essa segurança. Ele não tem resposta de Deus. Deus se fecha a ele. Qual seria a atitude mais correta para Saul naquele momento? Paciência, esperar. E se ele fosse um crente de verdade, ele teria orado, confiado e esperado, com persistência. Muito bem, tá aí. Agora, pastor Zé Ribeiro, o senhor ficou devendo uma outra resposta que eu tenho certeza que o telespectador está esperando. Desculpa, qual era mesmo? Então, se Deus proíbe tácita e completa e absolutamente que os mortos se comuniquem com os vivos e jamais abriu nenhuma exceção, o que aconteceu no Monte da Transfiguração? Não foi Moisés também? Nós precisamos perceber o contexto do Monte da Transfiguração. Primeiro, nós temos dois elementos no Monte da Transfiguração em que há duas pessoas com mortes problemáticas. Um é Elias, Elias não morreu. Elias não morreu. Então ele foi assunto aos céus. E o corpo de Moisés, houve uma disputa sobre este corpo. E não há comunicação entre vivos e mortos. Há comunicação entre o próprio Deus, que é Jesus, e Moisés e Elias. Nenhum momento no Monte da Transfiguração os discípulos conversam com Moisés e Elias. Então não é uma segunda exceção o Monte das Transfigurações. Não há contato entre vivos e mortos. Há contato entre o Deus Trino, este é o meu filho amado em quem me comprazo, e a lei, que é Moisés,
e os profetas representados por Elias. Então, geralmente os espíritas usam esses dois textos. É importante deixarmos claro que esses textos são perigosos, porque eles são usados fora do seu contexto e numa análise fora de contexto para defender o espiritismo. E nenhum dos dois textos defende o espiritismo. Mesmo na posição do irmão Paulo, como ele já deixou claro, ele também não defende que há essa possibilidade. Nenhum autor, acadêmico ou não, no meio evangélico, defende essa possibilidade. Mas esses textos são usados, né, pelo meio espírita para defender essa posição. Mas é preciso observar os contextos. Os discípulos não conversam com Moisés e Elias. Eles têm uma visão, né, da obra de Cristo. Na hora que Pedro abre a boca, desaparece a visão. Justamente. Então nós precisamos verificar. Olha, parece alguns textos, na sua primeira leitura, que há um contato entre os mortos e os vivos. Por isso, nestes textos, nós precisamos fazer uma leitura mais acurada, mais detalhada, porque nós estamos distante daquele contexto cultural histórico. Então nós precisamos tentar voltar para esse contexto cultural histórico, para tentarmos enxergar qual é realmente a mensagem que o autor bíblico quer passar. Tá certo. Vamos lá. O Adriano Savulski, de Joinville, Santa Catarina, diz: tem uma pergunta. Pelo texto, percebe-se que já naquela época a consulta aos mortos era algo bem conhecido e praticado pelos hebreus. E se era, existe algum texto apócrifo sobre esse assunto? Alguém sabe? Você sabe? No período interbíblico, que são aquele período de cerca de 400 anos entre a última profecia revelada para Malaquias e o nascimento de Nosso Senhor, havia sim comentários dos rabinos judeus a respeito desse texto, fazendo alusão ao incidente de Endor. Pela pesquisa que fiz, era quase consenso de que era Samuel que havia aparecido lá. Mas no decorrer do tempo começaram a surgir, aquelas especulações dos rabinos judeus de que poderia ter sido um outro personagem morto do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, ou tinha outras viajadas na maionese, como nós dizemos por aí, dos rabinos judeus, dizendo que poderia ter sido o anjo do Senhor ou o próprio Deus. O anjo do Senhor é aquela figura enigmática que muito provavelmente é a figura do próprio Deus ou do Cristo lá pré-encarnado, né? Mas então tinha nos comentários, no Talmud, então tinha essas questões. Poderia ser Samuel, tinha a noção de que era Samuel, a maior parte entendia que era Samuel, e tinha essas viajadas na maionese, que eu considero, dos rabinos, de que Abraão ia fazer lá. Exatamente, que era comum na literatura judaica do período interbíblico essas interpretações mirabolantes. Então tinha que poderia ter sido Abraão, Moisés, o anjo do Senhor ou o próprio Deus, mas jamais vemos falando que foi um demônio. O espírito mal não existe. Meses que eu gastei nesse texto durante a elaboração do meu livro, não encontrei uma referência falando que foi um demônio. A primeira vez na história da interpretação bíblica que surgiu, a ideia de que foi um demônio, isso aí foi dentro do cristianismo. Foi o cristianismo que trouxe à tona essa ideia de que teria sido um demônio que apareceu para Saul lá em Endor. Foi uma pessoa bastante conhecida, que foi Tertuliano, que as datas de nascimento e morte dele está de 155 até o ano 222, são as datas aproximadas. Então foi Tertuliano o primeiro que acendeu essa chama aí desse debate, mas até Tertuliano, outra coisa interessante, que o primeiro testemunho cristão, a primeira menção que um cristão faz, escrita, a respeito desse relato, vem de Justino Marte. As datas aproximadas dele também é do ano 100 até o ano 165. Então, Justino Marte, o primeiro, isso que eu estou falando é pesquisa histórica, não é? Estou falando que eu acho disso, pesquisa histórica. Justino Marte, ele defende a ideia, no diálogo com o Trífilo, ao nome da obra, no capítulo 105, você vai ver que Justino Marte defende a ideia de que foi Samuel. Então, o que eu quero dizer, pegando o gancho do que o pastor perguntou, que sempre foi, a ideia de que um demônio apareceu, ela é uma ideia totalmente estranha, na interpretação que o povo de Deus vinha dando do relato até o advento dos pais da igreja. Exatamente, com Tertuliano começou. Vamos lá. O Carlos Augusto Rego, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, diz assim: com certeza não foi Samuel, pois isso estaria contrariando as escrituras que condenam a prática da consulta aos mortos. E outra coisa,
é que a suposta profecia não se cumpriu, pois nem todos os filhos de Saul morreram na batalha. E também, pelo que me parece, Paulo, eles não morreram no dia em que a visão disse que eles morreriam, porque pelo relato bíblico, a visão diz que Saul, no dia seguinte, iria morrer na batalha, né, com os filhos. E não é exatamente isso que acontece. E aí? Se fosse Samuel mesmo, o Samuel também não acertaria? Você responde logo depois do intervalo, que eu tenho que chamar agora, já volto. Vejam só. Mandar um ósculo santo para uma irmã muito querida lá de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, a dona Maria de Jesus. Ela está com 82 anos de idade, está enferma, mas mesmo assim fica firme até tarde da noite, assistindo aqui ao Vejam Só. Deus abençoe, viu, minha irmã? E você de todo o Brasil, que quiser me convidar para pregar na sua igreja, fazer palestra, dar aula, etc., eu tenho um e-mail, né, que você pode encaminhar e a gente pode ver aí quando é que isso poderia ser possível. É o vejam só, @rittv.com.br, tá bom? Bem, o assunto de hoje é a questão lá que aconteceu em Endor. Será que o espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? O Cláudio Aparecido Trombini, de Pirajuí, no interior de São Paulo, diz: eu creio que ali era obra do demônio, porque a função do diabo é enganar as pessoas. A Laís Barbosa, da capital paulista, também faz uma lista de versículos e diz que eles respondem à questão, né? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura nunca tornará a subir. Está escrito em Jó, capítulo 7, versículo 9, né? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Jó 14, 12. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5. Bom, Paulo, esses textos são fortes e segundo eles, Samuel não teria como dizer o que disse ou o que teria dito, né, para Saul. Além disso, a informação que ele dá a Saul não se cumpre de maneira exata. Como é que você responde a isso? Bem, o telespectador, aí, por meio do e-mail, fez 2 questionamentos aí no bloco anterior. Ele falou a respeito dos filhos de Saul que não teriam morrido todos. Então vamos responder diretamente no texto bíblico. Não sou eu que estou falando, no versículo 19 que está isso daí. Então diz assim, aí Samuel, segundo a minha visão, ele pronuncia para Saul: e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Veja, eu vou fazer uma leitura aqui totalmente objetiva, direta, do texto bíblico. O texto bíblico, ele está falando aqui, tu e teus filhos, ele não está falando todos os teus filhos. O pronome definido todos aqui não foi usado. Tu e teus filhos significa o quê? É mais de um. Você está compreendendo? Suponhamos que eu vou dar uma festa lá na minha casa e o pastor o reverendo Hélio, vamos supor que ele tenha 10 filhos, por exemplo. Aí o senhor liga para mim e fala: Paulo, eu vou levar. Eu falo: Heber, traga os teus filhos aqui para a minha festa. Você fala: eu vou levar os meus filhos. Se eu tenho 10 filhos, só que chega lá na festa 8, por exemplo. O senhor não mentiu para mim. Certo. Que é mais de um. Agora, se eu falasse assim: eu vou levar todos os meus filhos à festa na sua casa, Paulo, aí chega lá somente 8, aí o senhor teria mentido ou então se equivocado. É a mesma questão dos 2 cegos lá do caminho de Jericó, ou de um cego, né? Mateus fala em 2 e Lucas fala de 1. Exatamente. Jesus curou. Então a questão dos filhos, só para arrematar esse ponto, e depois vem o outro, é uma leitura que eu fiz, eu não estou inserindo nada aqui. Então, e a questão da morte? Porque o espírito, ou sei lá quem, fala lá para Saul que no dia seguinte ele estaria morto, estaria com ele, no mundo dos mortos. E aconteceu isso? Aconteceu. Morreu no dia seguinte. No dia seguinte, a questão é o seguinte: isso daí, eu teria que colocar um quadro, como eu faço no meu livro, eu coloco um quadro organizadinho, bonitinho, que eu explicar isso aqui para o telespectador pode confundir, porque tem várias minúcias no texto. Mas eu vou tentar dar uma visão geral, a questão
desse argumento de que Saul não teria morrido no dia seguinte à profecia que Samuel deixou. Por exemplo, então, os capítulos 28 e 29 do primeiro livro de Samuel, eles narram acontecimentos que se sucederam no mesmo dia. Então, por exemplo, no capítulo 28, o escritor